golpe da Disney, né? Eu estava lá com o Pato Donald, com a Mickey, e dei um golpe tentei dar um golpe dia 8 de janeiro aqui. A denúncia da PGR diz que, mesmo fora do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria liderado a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. No começo do documento principal, que tem 272 páginas, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele fala sobre a responsabilização do ex-presidente em toda essa trama. Ele diz o seguinte: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre a organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A partir desta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal analisa se Bolsonaro e outros 7 acusados vão se tornar réus por este e outros crimes. No grupo, há 5 militares de alta patente. Quem são as pessoas denunciadas pela PGR? São elas: Jair Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Almir Garnier dos Santos, ele que é ex-almirante da Marinha, ex-comandante da Marinha, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa. A denúncia tem 34 nomes no total, mas os acusados foram divididos em grupos diferentes para facilitar a análise pelo Supremo. O núcleo crucial da organização criminosa, liderada, segundo a PGR, por Jair Bolsonaro, era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. O segundo núcleo tinha a função de gerenciar as ações elaboradas pela organização e coordenar o emprego das forças policiais. O terceiro núcleo tinha a função de promover ações táticas para convencer a alta cúpula das Forças Armadas a aderir aos planos golpistas, e o quarto núcleo de desinformação e ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam a execução do plano golpista. E diante das paixões que esse caso levanta, a segurança no Distrito Federal foi reforçada. E a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal montou um mega esquema de segurança para proteger o prédio do Supremo de eventuais ataques. Diariamente a Corte já recebe esse tipo de ataque na internet, mas eles devem crescer por conta do julgamento. Então a proteção a esse tipo de ataque também vai aumentar ao longo desta semana. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o caso Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Um episódio para entender os detalhes da sessão que pode tornar réus o ex-presidente e mais 7 acusados e quais serão os próximos passos de um processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Minha convidada é Heloísa Machado, professora da Faculdade de Direito da FGV em São Paulo e coordenadora do grupo de pesquisa Supremo em Pauta. Terça-feira, 25 de março. Heloísa, pela primeira vez na história, o Supremo Tribunal Federal vai analisar uma denúncia contra civis e militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado. Que outros aspectos você considera sobre a importância desse julgamento? Bom, de fato, a gente está assistindo ao começo de um julgamento histórico, porque nós temos a nossa Corte Constitucional, sob a égide de uma Constituição democrática, julgando não só militares de alta patente, mas a alta cúpula de um governo, né, o presidente, vice-presidente, pela tentativa de golpe de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso tem uma importância enorme se a gente olhar para o passado do país e pela maneira como a gente lidou enquanto sociedade com essas tentativas de golpe, com sucessivos golpes que de fato ocorreram. Nós adotamos uma estratégia de conciliação, de transição possível, de acomodação de interesses, e essas estratégias me parece que deixaram algo sem ser resolvido, né? Então este julgamento ele se projeta não só para dar uma resposta a esse passado institucional, a essas contas não acertadas, mas também se projeta para o futuro, porque a gente tem como um elemento fundamental de superação de períodos autoritários a justiça. Levar à justiça aqueles que atacaram a democracia, aqueles que violaram
direitos fundamentais. Então, não só de uma perspectiva jurídica, porque o caso é grande, porque é relevante, porque envolve ex-presidentes, mas de uma perspectiva institucional, histórica, a gente está diante de algo muito relevante, que vai não só, talvez, resolver algumas pendências do passado, mas também se projetar para um futuro, talvez com mais segurança e garantia de estabilidade democrática. Eu quero te perguntar sobre o tempo. Esse caso, essa análise, vai ser feita mais de 800 dias após o 8 de janeiro. Mas os críticos do Supremo, nesse caso em particular, dizem que o prazo não estaria em linha com outros julgamentos. Já vi citação, por exemplo, até ao julgamento do Mensalão. Queria te ouvir sobre isso. Bom, Natuza, é importante, acho que ressaltar que essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, ela tem início em investigações que remontam ali ao ano de 2021. Então, não são investigações que começaram a ser feitas após o 8 de janeiro, mas que já estavam em andamento, inclusive muitas delas solicitadas pela própria Procuradoria-Geral da República, enquanto Jair Bolsonaro estava ainda no mandato e era presidente da República. Então, a gente já está falando aí de 4 anos de investigação, pelo menos, e mesmo se a gente pensar no marco de 8 de janeiro, são 2 anos de investigação. Não me parece que este seja um tempo demasiadamente rápido para o oferecimento de uma denúncia, que, como você disse muito bem, é uma peça inicial, né, que pede autorização do Poder Judiciário para instaurar essa ação penal. Não é ainda o julgamento dessas pessoas. A primeira turma do STF vai analisar, neste momento, se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Se a primeira turma aceitar, aí então vai ser aberta uma ação penal. Essas pessoas vão se tornar réis e, ao final do processo, aí sim é que elas vão ser julgadas, podendo ser condenadas ou absolvidas. Neste momento, o Supremo Tribunal Federal, a partir do órgão competente para julgar esse caso, que é a primeira turma, vai fazer o que os ministros chamam de juízo de delibação, ou seja, uma análise prévia de admissibilidade para saber se essa denúncia expõe o fato criminoso de maneira coerente, quem teria praticado esse fato criminoso, quais são as circunstâncias, a classificação do crime. Então, pela legislação processual penal, este é um momento em que o tribunal não entra nos fatos, na valoração de provas, mas analisa se essa denúncia está coerente e traz esses indícios mínimos de autoria e materialidade. E por essa perspectiva, eu acho que a gente já pode até antecipar de que essa denúncia será recebida pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo se a gente olhar para a maneira como eles têm recebido outras denúncias relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função. O Supremo faz essa análise preliminar e, considerando que a denúncia é coerente, permite o prosseguimento da ação penal. E sobre esse caso não ser analisado pelo plenário do STF, sim pela turma? Porque a turma tem 5 pessoas: o ministro Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Te parece aí que o caso deveria ser analisado pelo plenário por se tratar de um ex-presidente da República? Houve uma alteração regimental do Supremo Tribunal Federal, da maneira de funcionamento do tribunal, em 2023, que estabeleceu que a competência para as ações penais originárias, ou seja, essas ações penais para pessoas com prerrogativa de foro, tem como competência as turmas, né? Então, as turmas têm competência para julgar as ações penais originárias de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra que está ali estabelecida. O regimento também permite que o relator, se considerar relevante, leve o caso a plenário. A minha avaliação é de que, num caso dessa envergadura, quanto mais restrito as regras estiver, melhor. Neste caso, qualquer tipo de mudança de espaço decisório me parece que traz para o caso uma excepcionalidade que ele não deve ter, né? Porque justamente o que se busca é que a justiça seja feita como a qualquer outro caso. Então, a regra é que a ação fique na primeira turma e a minha avaliação é que
deve ficar na primeira turma. Agora, Natuza, se a gente olhar para a maneira como os ministros do plenário têm julgado o 8 de janeiro, não me parece que o destino do presidente Jair Bolsonaro e do recebimento dessa denúncia e dos demais réus seja diferente entre primeira turma e plenário, ou eventualmente até a segunda turma. Há uma amplíssima maioria já formada nas condenações do 8 de janeiro para indicar a gravidade do caso, a importância do Supremo julgá-lo. Então eu não vejo também nenhum tipo de eventual benefício para a defesa, o julgamento de plenário, a não ser, é lógico, que ele vai levar mais tempo, porque são mais ministros deliberando sobre uma mesma questão. Então, na minha perspectiva, a regra do regimento é para ser observada, essa regra está lá desde 2023 e tem que ser seguida nesse caso. E como é que você interpreta essa posição da defesa? Porque eu concordo com você que o resultado da análise da denúncia não se alteraria, ou pela turma ou pelo plenário da corte. Mas a defesa insiste que, por se tratar de um ex-presidente, que você já nos contou que entende que não é o caso, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira, e se a regra está em vigor desde 23, que se mantenha a regra. Por que você considera que a defesa está jogando essa carta, está colocando essa carta na mesa, então? Só para a nossa audiência entender o que pode estar em jogo. Bom, a defesa tem amplos poderes para levantar os argumentos que considerar pertinentes e relevantes na representação do seu assistido, né, do seu investigado, no caso do seu cliente. Então, a estratégia da defesa, do porquê considerar o plenário um espaço melhor, eu não consigo adivinhar, mas eu sei de que se o caso eventualmente for julgado em plenário, ele leva mais tempo. E também sabemos que em plenário há 2 ministros que têm se alinhado e eventualmente ficado vencido em parte das teses do 8 de janeiro, que são, curiosamente, os 2 ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado e também manter o caso na primeira turma do STF. O plenário virtual analisou os recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais Braga Neto e Mário Fernandes, que questionavam a imparcialidade dos ministros. 10 ministros votaram para manter Zanin. No caso de Moraes e Dino, foram 9 votos para rejeitar o recurso e 1 voto divergente do ministro André Mendonça. Moraes, Zanin e Dino fazem parte do colegiado. Talvez para a defesa seria interessante ter algum tipo de pronunciamento favorável em algum momento para o seu cliente em plenário. Agora, se a gente pensar lá no finzinho da ação penal, numa eventual condenação, o fato de se estar na turma permitiria ali um manejo, a partir de algumas condições processuais, de um recurso para o plenário. Ao passo que, se você fica condenado no plenário, a sua chance de recurso reduz significativamente. Então, uma ponderação que a defesa está fazendo, mas me parece que, nesse caso, garantir a regra regimental é o mais seguro e o mais correto. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Heloísa Machado. Aproveitando que você está aqui e lembrando que você já disse que trabalha com o cenário de recebimento desta denúncia, portanto de derrota para Bolsonaro e os outros 7 que estão nessa primeira leva, eu queria te perguntar como é que vai funcionar essa sessão, o que eles devem analisar para deixar todo mundo na mesma página. O que vai acontecer na primeira turma, no plenário da primeira turma, se é que dá para chamar assim? A primeira turma é presidida pelo ministro Cristiano Zanin e ele deve abrir a sessão apregoando essa denúncia para julgamento, né? E julgamento da sua admissibilidade, como a gente tem ressaltado aqui. Tanto a Procuradoria-Geral da República como as defesas podem fazer uso da palavra, né, num tipo de sustentação oral
por 15 minutos cada um. Então, a gente teria aí um tempo considerável de explanação das razões. Isso é garantido pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E encerradas essas explanações orais, tanto da acusação quanto da defesa, e aí, claro, de todos os réus, procederia-se ao julgamento, né? O primeiro voto a ser dado será do relator, do ministro Alexandre de Moraes, e teremos depois uma sequência que passa do mais novo ao mais antigo, com exceção do presidente. Então, a gente tem o voto do Alexandre de Moraes, na sequência o voto do ministro Dino, do ministro Fux, da ministra Carmen e, por fim, do ministro Zanin, que preside a primeira turma. Caso a denúncia seja recebida pela primeira turma, começa a tramitar uma ação penal. E aí as fases estão indicadas tanto na legislação processual penal como também no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A gente terá uma etapa de interrogatório dos réus, que, lembrando, é um ato de defesa, então eles podem não comparecer ao interrogatório se não quiserem. É um momento de defesa e, portanto, você não pode ser obrigado a fazê-lo e nem ir a se autoincriminar. Depois disso, há um momento de oitiva de testemunhas, seguido por um momento de diligências e perícias ou novas incursões processuais que sejam necessárias, até que se encerra o que a gente chama de instrução da ação penal e o relator apresenta o seu relatório para julgamento, que dependerá, lógico, de uma data de julgamentos na primeira turma. E aí, durante o julgamento, claro, poderão e deverão ser ouvidas acusação e defesa e até eventuais testemunhas que sejam centrais. Uma pergunta bem simples. O que te parece a denúncia? Como é que você a leu? E, sobretudo, em relação ao conjunto probatório. A denúncia me pareceu muito serena. A Procuradoria-Geral da República recebeu essa investigação da Polícia Federal lá no fim do mês de novembro. O documento aponta que o ex-presidente liderou uma organização criminosa que praticou atos nocivos contra a democracia e tinha um projeto autoritário de poder. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão de tarefas entre seus integrantes. O PGR conclui nesse trecho dizendo que as ações progressivas e coordenadas da organização culminaram no dia 8 de janeiro de 2023, que foi considerado o ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. E ela também me parece que descreve muito bem uma sucessão de atos para, de fato, caracterizar esse crime. A gente está diante aqui de duas figuras, de dois tipos penais que são novos, né? Foram incluídos aqui na legislação em 2021 e são legislações, tipos penais que estão sendo interpretados agora pelo judiciário, né? E são crimes que, veja, não são exauridos num único ato, né? A gente está falando de tentar abolir, mediante violência ou grave ameaça, o Estado de Direito, impedindo o funcionamento dos poderes da República, ou de tentar depor um governo legitimamente eleito. A gente está falando de crimes complexos que exigem uma prática de uma série de atos. E, na minha avaliação, essa denúncia da Procuradoria-Geral da República consegue concatenar historicamente todos os atos e quem participou desses atos para que se alcançasse esse objetivo criminoso. Então, desde os sucessivos ataques aos tribunais, a fragilidade que eles tentaram expor em relação às urnas eletrônicas, todo o ataque também à justiça eleitoral, a perseguição a opositores. A PGR diz: sem o ataque às urnas, sem colocar em descrédito a Justiça Eleitoral, o Supremo, as instituições como um todo e a própria eleição, eles não tinham como mobilizar as pessoas para irem às ruas. É por isso que esse fio condutor, olha, tem que atacar a urna, realmente, vamos atacar e, presidente, se tiver ordem que o senhor considere ilegal, a gente dá um jeitinho aqui para ela não ser cumprida. Até se chegar, vamos dizer assim, ao ápice desse plano que envolveria, de fato, prisão e assassinato de pessoas centrais para a manutenção, vamos dizer assim, do governo legitimamente eleito. Então, na minha perspectiva, tendo em vista, inclusive, a novidade dessas figuras penais na legislação brasileira, a denúncia fez uma descrição
bastante completa desses atos sucessivos e todos voltados a este mesmo propósito. Agora, a gente vai precisar aguardar e ver como a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai interpretar esses crimes, se de fato vai considerar que eles estão presentes ou se eventualmente vai também considerar que não estão presentes esses elementos e absolver o ex-presidente. Você citou o ápice desse enredo, que foi o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa ali, como você mesma disse, o assassinato de autoridades, inclusive o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Isso segundo trouxe a própria denúncia da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal afirma que o objetivo do grupo era não apenas neutralizar o ministro Alexandre de Moraes, mas também extinguir a chapa presidencial vencedora mediante o assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, conforme disposto no planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo. De acordo com o relatório da investigação, o planejamento incluía alto poderio bélico que seria usado no atentado. No documento Punhal Verde e Amarelo estavam listadas armas como pistolas, fuzis, metralhadoras e granadas. Os investigadores apontaram os codinomes usados pelos militares envolvidos na ação criminosa e as formas que, segundo as investigações, eles consideraram para matar as autoridades. No caso do ministro Alexandre de Moraes, foram considerados o uso de artefato explosivo e envenenamento em evento oficial público. Segundo a PF, o documento do planejamento do golpe descreve que, para a execução do presidente Lula, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. E uma crítica muito recorrente de bolsonaristas e uma parte de não bolsonaristas até, é de que de fato é complexa essa equação em que o ministro Alexandre de Moraes é vítima, é relator e também julgador desse caso. Como é que você enxerga isso? Bom, que a equação é complexa, não há a menor dúvida. A gente está falando de um possível crime planejado por um presidente da República, vice-presidente, alta cúpula militar, envolvendo figuras da República como presidentes recém-eleitos e ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Então, que a equação é complexa, não tem a menor dúvida. A gente está diante de algo bastante grave e bastante sério. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é: havia algo pessoal nesse ataque a Moraes? Ou a gente está falando de um ataque que era em razão da função que ele ocupava, seja como relator dessas investigações do Supremo Tribunal Federal, seja como ministro e presidente do TSE durante as eleições? E aí, se a gente olhar para a conduta geral que foi tomada por Bolsonaro e por seus seguidores ao longo desses anos, a gente tem aqui... eles atacaram, num primeiro momento, Barroso, que foi presidente do TSE. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais que garantem um processo legítimo de condução aos mais elevados cargos da República. Eles foram mudando esses alvos a depender de quem ocupava aquele cargo. E o ministro Alexandre de Moraes foi um alvo principal, não só por ser relator desses inquéritos, mas também por presidir o TSE durante as eleições. E aí, a grande questão é: a gente vai permitir que eventuais autoridades, usando a máquina pública,
ataquem membros do Tribunal Constitucional, onde eles sabem que serão julgados em razão da prerrogativa de foro, e com isso inviabilizem o julgamento, né, porque eles podem atacar todos, e com isso você fecha o tribunal sem precisar nem de um cabo e de um soldado, Natuza. Então, a minha avaliação é de que a gente não está falando aqui de Moraes como vítima, a gente está falando de um ataque institucional que teve como alvo a Corte Constitucional, porque ela era um empecilho à realização desse plano de golpe. Então, recentemente o plenário do Supremo Tribunal Federal afastou essas alegações de suspeição e de impedimento, não só em relação a Moraes, mas também a Zanin e Dino, e me parece que esse argumento perde muita atração depois dessa decisão. A gente falava da defesa, e um argumento da defesa do ex-presidente Bolsonaro, que é muito presente, é o argumento da perseguição política. À luz desse argumento, eu te pergunto qual é a consideração que você faz dele, se você enxerga que há algo nesse sentido. Bom, o que as investigações revelaram, na verdade, foi uma perseguição para o outro lado, né? O que há apresentado na denúncia é de que havia uma frente de perseguição a opositores e a membros do Judiciário e da Justiça Eleitoral como uma das estratégias para fazer com que esses crimes de impedir o funcionamento dos poderes da República e de deposição dessem certo, né? No relatório da Polícia Federal, inclusive, há a descrição de que esses ataques recorrentes aos ministros, e em particular ao ministro Alexandre de Moraes, era uma estratégia da prática criminosa, né? Agora, mais uma vez, né, a defesa acho que está no papel dela de levantar todos os argumentos que considerar necessários para defender bem ali e buscar o devido processo para o seu cliente. Mas na minha avaliação, eu não vejo nenhum tipo de perseguição política promovida pelo Supremo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até porque a gente não olha para o Supremo Tribunal Federal apenas como um tribunal que abriu essas investigações. A gente olha para o Supremo como um tribunal que controlou todos os atos de Jair Bolsonaro durante seu governo. E nesse ponto, a gente tem um tribunal que, com exceção do que foi feito na pandemia, foi bastante razoável em relação às medidas de Bolsonaro. Inclusive algumas bastante agudas no que se refere à destruição de políticas públicas, seja em relação ao meio ambiente, a povos indígenas, a controle de armas. Então a gente tem um tribunal que ponderou muito para controlar os atos de Jair Bolsonaro, os seus atos de governo, né, com exceção da pandemia, que foi uma atuação muito enfática do Supremo Tribunal Federal, e essas investigações que se transcorreram ao longo desses anos, também sem nenhum tipo, por exemplo, de medida cautelar ou de atuação mais extravagante durante ali o mandato. Então, na minha avaliação, esse é um argumento que faz parte que a defesa use, mas eu não vejo isso olhando para o funcionamento do tribunal como um todo. Duas perguntas rápidas em uma. O julgamento tende a acabar este ano, e o que diz um estudo que você publicou sobre os mais de 1.300 processos relacionados ao 8 de janeiro? Em relação a esse primeiro ponto, né, se este julgamento, caso a denúncia seja recebida e se instaure uma ação penal, se ele teria condições de terminar esse ano. Me parece que sim, que teria condições de terminar esse ano, mas eu também não vejo um grande problema se ele não terminar esse ano e eventualmente adentrar ao próximo ano. Eu sei que há muita especulação sobre os impactos que uma eventual condenação criminal ao Supremo Tribunal Federal teria numa suposta agenda eleitoral de Jair Bolsonaro, mas ele está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e me parece que o principal agora, né, para além de condições de elegibilidade de Bolsonaro, é que esses atos recebam uma resposta adequada por parte do sistema de justiça. Uma resposta que passe pelas garantias do devido processo legal e que passe também pela avaliação do Poder Judiciário de crimes de natureza tão grave como
acabar com o Estado Democrático de Direito no Brasil e uma tentativa de golpe. Em relação ao estudo que fizemos do 8 de janeiro, nós pudemos perceber que apesar de haver uma narrativa de que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo em geral tenha, vamos dizer assim, uma mão pesada em relação ao julgamento desses casos do 8 de janeiro, o que a gente viu é que foram realizados muitos acordos de não persecução penal, com os réus acusados de crimes menos graves, como, por exemplo, incitação ao crime e associação criminosa. A gente tem quase metade dos réus deste inquérito sobre crimes mais graves sendo beneficiados por um acordo de não persecução penal e assumindo a culpa pelos seus atos. E a gente percebeu também que para aqueles réus que ficaram presos e foram presos em flagrante, aí sim pelos crimes mais graves, com violência e grave ameaça, os pedidos da defesa foram consideravelmente aceitos. Seja para revogar a prisão provisória, cerca de metade dos pedidos da defesa foram aceitos, seja em relação à substituição da prisão por outras medidas cautelares, em que também os argumentos da defesa tiveram alguma prevalência. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revogou a prisão preventiva de 90 réus acusados de participar dos ataques. Eles terão que usar tornozeleira eletrônica, não poderão sair de casa à noite e nem usar rede social. Então a gente tem uma disputa de narrativas, a gente tem uma paixão ideológica, Natuza, como você disse, em torno desse julgamento. Mas se a gente esfriar a cabeça e olhar para os dados, a gente percebe que é mais uma ação penal tramitando no Supremo Tribunal Federal, claro, com um valor simbólico e histórico muito grande, mas que não se mostra muito diferente de qualquer outra ação penal em curso no Judiciário brasileiro. Por fim, Heloísa, queria tratar com você sobre um caso bastante rumoroso, inclusive neste dia em que a gente conversa, que é o caso envolvendo uma mulher de nome Débora, que foi a mulher que gravou com batom a expressão "perdeu mané" na estátua da Justiça. O ministro Luiz Fux, do STF, interrompeu um outro julgamento no plenário virtual da Corte, o da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a Débora Rodrigues dos Santos. Ela é acusada de ter aderido ao movimento golpista para impedir a posse do presidente eleito. A PGR apontou crimes como golpe de Estado e também associação criminosa armada. A defesa da Débora pediu a rejeição da denúncia por falta de provas. Esse caso em particular, qual é a avaliação que você faz dele? Os bolsonaristas dizem que é muito injusto e aqueles que defendem as decisões do Supremo dizem que foi uma decisão justa a quantidade de tempo a que ela foi condenada. Bom, a gente está diante aqui de uma acusada por esses crimes graves, né, que a gente disse, pelos crimes de usar violência e grave ameaça para abolir o Estado Democrático de Direito, impedir o funcionamento dos poderes da República, e acusada também pela tentativa de depor um governo legitimamente eleito, né? Foram essas pessoas que, de fato, partiram ali para aqueles atos violentos do 8 de janeiro. A condenação dela não sai, vamos dizer assim, fora do parâmetro dos demais acusados do 8 de janeiro, que ficaram, em média, aí com uma pena de 14 anos, dos acusados por esses crimes graves, né? É claro que a discussão é tentar recolocar a conduta dela como se fosse outra coisa, né? Ela só pintou a estátua com batom. Não é o que está no processo, não é o que a PGR entendeu como ato criminoso e não é o que aí grande maioria do tribunal tem compreendido. Então, se a gente olhar para o que está nos autos, para o que de fato está sendo discutido, a gente está diante aí de outros parâmetros, né? Mas se esse caso especificamente atendeu ou não à justiça, os argumentos da defesa, eu prefiro não opinar porque eu não li a íntegra do caso. Mas eu sei que a acusação foi feita em relação a esses outros crimes mais graves e não um crime mais leve, que se fosse o caso ela teria até feito um acordo de não persecução penal. Heloísa, muito obrigada por destrinchar os aspectos dessa análise da denúncia que, no fim das contas, marca
o início dessa jornada no Supremo Tribunal Federal. Obrigada por ter topado conversar com a gente. Imagina, foi um prazer, um abraço. Este episódio usou um áudio da TV Cultura. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.